Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, mais uma noite de orações, de reflexões, promovidas pelo Centro Espírita Capitão Vedramini. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui através desse canal do YouTube. E lembrando a todos que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede. Juntamente com essas palestras, acontece também a evangelização infantil. Então, aqueles pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade podem estar levando as crianças, que enquanto eles assistem às palestras públicas, elas estarão na evangelização, já tendo seus primeiros contatos com a doutrina espírita, com os ensinamentos do Mestre Jesus, e também terão atividades recreativas enquanto seus pais estão assistindo às palestras públicas, que são de extrema importância para a nossa troca de conhecimentos, troca de boas energias, de boas vibrações. Então, é muito importante nós podermos participar de palestras públicas. Bom, para dar início aos trabalhos dessa noite, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pedir com muita humildade, com muita fé, a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, Deus de infinita bondade e misericórdia, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, para que nos intua, para que nos dê discernimento e boa vontade para assimilarmos os conhecimentos, os ensinamentos dessa noite. Que assim seja. Bom, o tema que foi escolhido para ser comentado hoje é caridade real. Em quase todas as casas espíritas aonde vamos, na maioria das literaturas espíritas, sempre nos deparamos com a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec nos colocou essa máxima como sendo ponto essencial para nortear o espiritismo, como sendo ponto fundamental para a nossa evolução e para a nossa felicidade. Essa expressão, fora da caridade não há salvação, ela é atribuída ao apóstolo Paulo de Tarso, em mensagem espírita recebida em 1860, em Paris, e ela está no capítulo 15, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e diz assim, vou ler a primeira parte: fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graças diante do Senhor. Veja bem, a caridade é o caminho para conquistarmos a graça diante do Senhor. Já nos afirma Paulo. Olha aí, é a lei de causa e efeito nos mostrando para fazermos o bem, para colhermos o bem. Bom, mas o que é caridade? Um termo extremamente usado por todos os povos, por quase todas as religiões, principalmente pelas religiões cristãs, mas infelizmente extremamente mal compreendido. O termo caridade, ele se tornou sinônimo de assistencialismo através da doação material. Não que a doação material ela seja errada, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, ela é extremamente importante no socorro daqueles irmãos que necessitam muitas vezes do básico em termos materiais para sobreviverem.
No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, no item 9, o título é Caridade Moral e Caridade Material. Vou ler uma parte também. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sair de vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Ora, aqui os espíritos nos explicam mais uma vez o benefício da caridade, mas não para quem é assistido, mas para aquele que a pratica. A primeira pessoa a ser beneficiada num ato de caridade é quem está praticando. Assim como Francisco de Assis nos ensinou, é dando que se recebe. Caridade, vamos falar da caridade material. É de valor inquestionável e é muito mais fácil de ser praticada, pois dificilmente algum de nós não disporá do mínimo de recurso financeiro ou material que possamos doar para amenizar a carência de uma pessoa necessitada. Uma cesta básica, 1 quilo de alimento, dinheiro, roupa, cobertores, medicamentos, materiais e itens diversos, das mais variadas necessidades que possam estar passando, para suprir as necessidades daqueles que sofrem. Caridade na construção e manutenção também de entidades com a finalidade de amparar crianças e mulheres grávidas, assim como temos aqui a Arca de Noé, entidades que cuidam de idosos, de alcoólatras, viciados em drogas, pessoas em situação de mendicância, auxilia pessoas com doenças como câncer, AIDS, diabetes, enfim, temos uma infinidade de opções para colocarmos em prática a caridade material. Depende exclusivamente de nós, de nossa boa vontade. Caridade moral. Essa é muito mais intensa, de maior abrangência, pois carece de maior empenho, de maior perseverança de nós para praticá-la. Pois na caridade moral nós dependemos de doar o nosso tempo, de nos doar. Ela nada custa financeiramente, mas exige de nós um amadurecimento, uma mudança em nossa visão da vida e de nossa visão dos nossos semelhantes. Ela é difícil porque nem sempre estamos dispostos a nos doar. Fazemos a caridade moral quando convivemos com familiares com dificuldade de relacionamento, procurando sempre apaziguar os conflitos ao invés de piorá-los. Quando escutamos e respeitamos a opinião dos outros, quando doamos nosso tempo ouvindo sem julgar o desabafo de uma pessoa depressiva e triste, sendo educados, quando somos carinhosos,
Quando doamos nosso tempo para cuidar de uma pessoa doente, seja no hospital, seja em casa, visitando um doente que se sente muitas vezes abandonado, pois muitas vezes quando estamos com dinheiro e com boa condição física, estamos sempre cercados de amigos, de familiares, basta estarmos numa situação difícil, acamados, que na maioria das vezes somos esquecidos por quase todos. Praticamos a caridade moral quando oramos para um irmão que passa por uma dificuldade aonde não podemos de outra maneira auxiliá-lo, então podemos fazer uma oração para ele, para que a espiritualidade o ampare. Vale a pena lembrar que orar para os irmãos desencarnados que possam estar passando, pedindo para a espiritualidade de luz que amparem sua dor, pois podem estar passando por grandes dificuldades no plano espiritual, pois estarão colhendo os frutos de suas más escolhas, de suas más atitudes aqui quando encarnados. Dando atenção aos idosos, que na maioria das vezes são deixados de lado pelo seu vigor físico, que já os impede de acompanhar os jovens, ou por ser tido por terem ideias ultrapassadas. Enfim, são infinitas as opções e oportunidades de se praticar a caridade moral. Ela pode ser feita através de palavras, pensamentos e ações, independente de nossa idade, raça, sexo, condição financeira ou condição social. Ou seja, qualquer pessoa pode praticá-la. Bom, mas nós falamos de caridade material, falamos de caridade moral, mas o nosso tema é caridade real. O que é caridade real? Bom, caridade real são todas as formas de caridade, de doação que mencionamos antes, com a sua infinidade de opções, de sua diversidade, porém feitas com amor, feitas com desinteresse, com a intenção exclusiva de ajudar o próximo, sem almejar reconhecimento, sem segundas intenções, sem querer receber nada em troca. É fácil? Não é fácil de praticá-la, porque ainda estamos muito apegados à matéria, cultivamos muito ainda o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o individualismo. Mas se estamos aqui hoje dispostos a orar, a estudarmos um pouco, é porque já estamos dispostos a nos melhorar. Basta que cada dia nos preocupemos em sermos melhores, nos preocupemos em aprender e, principalmente, colocar em prática os ensinamentos do Espiritismo, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, olhando sempre para o outro, desejando e fazendo para ele tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, para nós, caso estivéssemos passando pela situação que eles se encontram. Simplesmente fazer uma doação não nos torna mais caridosos, mas a forma, a intenção, o sentimento, o amor que colocamos quando praticamos essa doação, isso sim é que nos torna caridosos. Só assim colocamos em prática a caridade real. A caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. Bom, meus irmãos, o que tínhamos para comentar hoje, para nosso estudo de hoje era isso. Vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga. Agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos e encarnados, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, estudando, nos preparando, nos orientando
adquirindo os conhecimentos do Espiritismo, assimilando os conhecimentos do Mestre Jesus e pedir a Ele com muita humildade, com muita fé, para que nos dê força, coragem e disposição para colocá-los em prática. Que assim seja. Uma boa noite a todos.